E aí galera, fica ligado no CEPI Pedro Gomes, tá? Vamos a mais uma aula de hoje, ok? Bom, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? Vamos trabalhar a circunferência. Antes disso, alguns lembretes do dia, certo? Então lembrem sempre de organizarem seus horários de estudo, né? Resolver a lista de exercício no caderno. E lembrando que nosso EO, que é o nosso estudo orientado para tirar dúvidas, é sempre na segunda-feira, das 15 às 16 horas, ok? Então, vamos lá, bons estudos. Então, lembrando que nossa aula hoje é Geometria Analítica Circunferência, ok? Vamos estar estudando aí, fazer o estudo da circunferência. Bom, o que a gente entende por circunferência, né? Sempre a gente está ligado aí no desenho que a gente tem na verdade, o desenho geométrico, né? Da circunferência. Hoje a gente vai estudar um pouquinho diferente. Vamos estudar como que é a equação da circunferência, ok? Bom, vamos à definição de circunferência. Lembrando que eu vou utilizar para definir a circunferência aqui o que? A fórmula da distância entre dois pontos que a gente viu lá no comecinho do ano. Lembra a distância de dois pontos? No caso aqui, um ponto O, meu fixo, né? Que é o AB, que a gente chama ele de centro. Ó. Eu tenho uma circunferência com centro em O e raio R. Lembrando que esse R aqui é fixo. Quem que é esse R? É a distância desse centro O até todos os pontos dessa circunferência, ok? Então, se eu utilizar a fórmula da distância aqui, lembrando que eu vou calcular a distância aqui dos pontos P de x e y até o centro O, ok? Então, ó, como que eu faço isso? Então, vai ficar lá raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r. Se eu elevar ao quadrado os dois lados, né, eu vou estar simplificando essa raiz quadrada e vai passar um quadrado aqui no r. Então, tem aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r quadrado, que eu vou estar chamando de equação reduzida da circunferência. Qual circunferência? Que tem o centro no ponto AB, certo? E o raio R, tá? Imagina ainda que, se ela tiver centro lá na origem do sistema cartesiano, que é o 0, 0, eu vou zerar o A, vou zerar o B. Então, o que vai sobrar? Ó, só x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado, ok? Então, vamos lá. Para ficar mais fácil de entender, vamos resolver um exemplo, tá? Então, ó, determine a equação reduzida da circunferência de centro 3 e 4 e raio igual a 2. Bom, como que eu vou resolver esse exemplo, né? Primeiramente, lembrando que a equação reduzida é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Bom, lembrando que esse AB aqui é o centro da circunferência, né? Então, vou estar, ó, aqui, ó, o Azinho eu substituo aqui, o B aqui e o raio aqui, ok? Então, ó, lembrando que nosso centro é 3 e 4, o raio é 2. Dada a equação reduzida, vamos estar substituindo aqui, ó, o centro, né, ó, 3 e 4, então vou substituir, ó, o 3 no lugar do A, o 4 no lugar do B e o raio no lugar de R, tá? Então, ó, substituindo nessa equação, como que vai ficar, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a, então, ó, substituindo 2 aqui, 2 ao quadrado, 4. Lembrando que, né, ó, eu tenho um sinalzinho negativo lá na fórmula, tá? Então, faço jogo de sinal, mais com menos, menos, mais com menos, menos, ok? Então, essa circunferência possui equação reduzida x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4. E o gráfico dela, como vai ficar, será, né? Bom, lembrando que minha equação é x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4. Então, o centro dela eu marco lá no ponto, ó, 3 e 4. Né? O centro, então, x3, y4. Marco esse ponto e vou marcar o raio. Quem que é o raio? É 2, porque ó, 2 ao quadrado, 4. Lembrando que lá na fórmula era r ao quadrado aqui. Né? Então, tem aqui, ó, centro 3 e 4 e o raio igual a 2. Então, esse é o gráfico da circunferência. Centrado em 3 e 4 com raio 2. Ok? Tranquilo? Então, o que a gente faz lembrando sempre para
desenhar a circunferência, né? Primeiro eu marco o ponto 3 e 4, no caso aqui que é o centro. Vou abrir o compasso aqui com 2 unidades e traçar a circunferência, certo? Bom, vamos determinar agora a equação geral da circunferência. Ela é um pouquinho diferente da equação reduzida, mas eu vou obter ela através da equação reduzida, tá? Lembrando que nossa equação reduzida era essa aqui, né? Ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r quadrado, certo? Então, o que eu vou fazer com essa equação, né? Lembrando, ó, tá vendo que aqui eu tenho x menos a ao quadrado? Para quem não lembra, eu vou ter que desenvolver isso aqui, ó. Então, x menos a ao quadrado, o que que é? É x menos a vezes x menos a, que é o trinômio quadrado perfeito. Ou seja, o famoso chuveirinho, que é distributivo, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. X vezes x, depois x vezes menos a, depois menos a vezes x, depois menos a vezes menos a. Então, somando tudo, eu tenho x quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Isso para x menos a ao quadrado, né? Ok? Lembraram então? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso para x menos a ao quadrado e também para y menos b ao quadrado. Vou ter que fazer o chuveirinho desse também, tá? Então, fazendo aqui, ó, o chuveirinho de y menos b ao quadrado, eu tenho, ó, y quadrado menos 2by mais b quadrado. Nós vimos lá que o x menos a ao quadrado, quem que é? X quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Então, ó, soma essas duas, tenho isso igual a r ao quadrado, ok? Bom, eu posso reescrever essa equação, tá vendo? Ó? X quadrado menos 2ax mais a quadrado, depois mais y quadrado menos 2by mais b quadrado, e vou passar esse r quadrado para o primeiro membro, então vem menos r ao quadrado, tá? Ou ainda, para melhorar, vou reescrever, ó. Vou colocar na ordem aqui de potência, ó, x quadrado mais y quadrado, depois menos 2ax menos 2by, mais que sobrou? Ó, sobrou 1 a quadrado, b quadrado menos r ao quadrado. Tá vendo que é a mesma fórmula, só rearranjando os termos, tá? Então, aqui, o que eu tenho, ó? A equação geral da circunferência. Então, aquela equação que a gente desenvolveu, o que a gente fez na verdade? Pegou a equação reduzida e desenvolveu ela, né? Quando nós desenvolvemos ela, essa equaçãozinha aqui, tá vendo, ó? É chamada equação geral da circunferência. Parece grande e complicada, né? Mas o que eu tenho que pensar? Que essa equação aqui nada mais é que a equação reduzida desenvolvida, ok? Bom, a gente consegue entender melhor fazendo um exemplo, né? Então vamos estar resolvendo um exemplo aí numérico, ok? Então vamos pensar, ó, como transformar a equação geral em reduzida, né? O nosso exemplo. Então eu tenho uma equação geral dessa forma aqui. Por quê? Quando ela está na forma reduzida, de cara eu olho para ela, eu sei quem que é o centro e o raio. Na forma geral não, porque ela está desenvolvida, tá vendo? Então tem essa equação aqui, ó, x quadrado mais y quadrado menos 2x mais 4y menos 4 igual a zero. Bom, aí nosso desafio é como transformar essa equação geral em equação reduzida, né? Bom, vou estar explicando aqui dois métodos, tá? Para fazer essa transformação. E aí na hora de fazer exercício fica a critério de qualquer um dos métodos. Você escolhe o que mais for conveniente para você, tá? Então primeiro, ó, um método de completar quadrados. Como que a gente vai estar fazendo? Vou pegar essa equação aqui, vou escrever ela, ó, só que rearranjando os termos, ó, vou deixar x com x, ó, x quadrado menos 2x, tá vendo? Vou deixar um espacinho aqui, aí y quadrado mais 4y, deixei um espacinho aqui, igual, e passei o menos 4 para o outro lado, certo? Então menos passou mais, tá? E aí o que eu vou fazer? Naqueles espaços que eu deixei, eu vou completar com 4 quadrados, tá vendo? Ó, então eu vou colocar aqui, ó, um quadrado sempre depois do x, outro depois do y, certo? Vou colocar depois 2 quadrados lá depois da igualdade, tá? Então nosso desafio vai ser, vamos descobrir que número que eu tenho que completar nesses quadrados e vocês vão verificar por que daqui a pouquinho, certo? Então, deu para entender? Bom, se não deu, vou
só repetir a equação aqui para vocês, ok? Então, ó, nesse método de completar quadrados, eu vou colocar, ó, x com x, colocar um quadradinho, certo? Depois y com y, colocar outro quadradinho. E depois do igual, mais 2 quadradinhos depois do termo independente, tá? Então, ó, o objetivo é completar esse quadradinho aqui e esse aqui primeiro, tá? Lembrando que o número que eu colocar aqui, vou colocar aqui. Então, vou explicar bem o método. Qual que é o método de completar quadrados? Primeiro, eu vou dividir o número que multiplica x por 2. Nesse caso aqui, olha aqui, ó, quem está multiplicando o x? O menos 2, tá? Então, olha os passos a seguir. É uma receita de bolo. Dividir o número que multiplica x por 2, ok? Depois, o resultado dessa divisão, ó, o resultado eleva ao quadrado. Eu vou pegar esse resultado e elevar ao quadrado. E aí eu vou escrever esse número que eu obtive dentro dos quadrados da seta vermelha, tá? Então, ó, o mesmo número que eu colocar aqui, vou colocar aqui. Como? Então, eu vou pegar, ó, o número que multiplica x, vou dividir por 2. Então, ó, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Aí, esse menos 1 eu vou elevar ao quadrado, ó. Então, vou repetir. Eu vou pegar esse número, dividir por 2. Então, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Então, coloco 1 aqui, certo? Só que esse 1 eu vou repetir ele aqui também, ó. Então, eu vou lá e repito 1, certo? Então, ó, repetindo. Então, ó, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Coloquei ele aqui e aqui, certo? Depois, o que eu vou ter que fazer? Eu vou repetir esse mesmo procedimento com o y, tá vendo? Agora eu vou pegar e completar os quadrados aqui da seta amarela com o procedimento de y. Então, o que eu faço? Eu vou pegar um número que multiplica y agora, eu vou dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Aí, 2 ao quadrado, 4. Então, eu completo com 4 aqui e aqui. Entenderam? Então, ó, vou pegar um número que multiplica y agora, né? Eu vou dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Completei o 4 aqui e aqui, tá? Então, o da seta vermelha aqui, ó, eu completo com o procedimento em x e o da amarela com o y, ok? Bom, continuando. Então, nós vimos que aqui eu substituí por 1, certo? Aqui eu substituí por 4 e esses dois números vieram somando lá do outro lado, ó, 1 e 4, certo? Bom, eu vou reescrever essa equação, certo? Ó, o que eu vou fazer? Só vou colocar um parênteses aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1, coloquei um parênteses aqui, mais y ao quadrado mais 4y mais 4, igual, quem ficou do outro lado? Ó, 4 mais 1, 5, mais 4, 9, tá? E agora, ó, agora eu vou ter que descobrir o trinômio do quadrado perfeito, na verdade, realizando a operação contrária. Eu vou explicar como que faz, tá? Como será que eu chego nesse resultado aqui? Primeiro, o número daqui, ó, eu tenho que pensar que número elevado ao quadrado é igual a 9? 3, né? 3 ao quadrado, 9. Então, aqui é o raio ao quadrado. Bom, nesse parênteses, como que eu vou transformar? Ó? X sempre eu vou olhar o sinal. Tá vendo que aqui é um menos? Então, dentro do parênteses é menos. Se aqui for um mais, aqui vem mais. Então, eu vou pegar esse número aqui, ó. Vou dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. Esse número aqui, ó, 4 dividido por 2, 2. Entenderam como que eu formo esse número aqui? Por quê? Se eu fizer x menos 1 ao quadrado, lembrando que x menos 1 ao quadrado, quem que é? X menos 1 vezes x menos 1. Se eu fizer a distributiva, eu vou chegar a esse número aqui, certo? Então, ficou x menos 1 ao quadrado mais, ó, y mais 2 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, ok? Então, essa daqui quem que é? É a equação reduzida da circunferência. Se eu pegar essa equação aqui e desenvolver, vou chegar lá naquela equação inicial grandona, tá? Então, esse daqui é o método, certo? De completar quadrado, tá? Então, nós chegamos com o método de completar quadrado na seguinte equação reduzida da circunferência. Ó, x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Bom,
que é isso? É a equação reduzida da circunferência que tem o centro 1 e menos 2, né? E raio igual a 3. Então, se eu notar aqui, lembrem sempre que o sinal é trocado, ó, x menos 1. Então, o x vale 1, ó, aqui era negativo, ficou positivo. E o y vale menos 2, porque aqui está mais. Porque lembra, lá na equação reduzida da circunferência, eu tenho o sinal negativo da fórmula, né? Então, sempre tem que fazer esse jogo de sinal aí, ok? Bom, lembrando que eu vou pegar o mesmo exemplo, ó, tá vendo? X quadrado mais y quadrado menos 2x menos 4 igual a zero. O que eu vou estar fazendo? Eu vou utilizando outro método para estar escrevendo a equação reduzida, tá? Esse daqui então é um segundo método que vocês têm de opção. Bom, o que a gente faz? Lembra que eu coloquei uma equação bem grande lá que eu falei que era a forma desenvolvida da equação reduzida? Vou repetir ela aqui, ó. Essa daqui, ó, x quadrado mais y quadrado menos 2ax menos 2by mais a quadrado mais b quadrado menos r quadrado igual a zero, né? Bom, o que era isso, ó? É aquela equação grandona que a gente viu lá no desenvolvimento, né? Que era a equação geral. Então, nesse segundo método, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comparar essa equação aqui, grandona, não se assustem, tá? Com o tempo, a gente acostuma com ela. Vou comparar com essa equação geral aqui, ok? Bom, vamos verificar como que a gente faz isso, né? Então, lembrando que, ó, eu tinha lá a equação geral que foi dada do exemplo, né? E eu tinha que fazer o quê? Comparar com a equação geral grandona que eu tenho. Então, como que eu faço isso, ó? Notem aqui, ó. Quem que multiplica x aqui não é o menos 2? Quem multiplica x aqui é o menos 2a, certo? Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar igualando aqui, ó. Menos 2a igual a menos 2, certo? Depois eu pego em y, ó. Quem que multiplica y aqui? É o 4. Quem que multiplica o y aqui? Menos 2b. Então, vai ficar, ó, menos 2b igual a 4. E aí, sobra um termo independente aqui. No caso aqui é um menos 4. Quem que sobrou aqui? Tudo isso aqui, ó. Tá vendo? A quadrado mais b quadrado menos r quadrado. Então, vou igualar tudo isso aqui a menos 4. Então, como que eu faço? Ó? Vou igualar três equações. Eu tenho, ó, menos 2a igual a menos 2, certo? Depois eu tenho, ó, menos 2b igual a 4. E tenho a terceira, a quadrado mais b quadrado menos r quadrado igual a menos 4. Vou resolver essas três equações. Resolvendo essa daqui, essa primeira é tranquila, né? Ó, menos com menos mais. Vou passar o 2 dividindo, eu vou ter 2 dividido por 2, 1. Então, a igual a 1. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui, ó, regra de sinal, né? Mais com menos vai dar menos. Então, lembrando que aqui, ó, 4 dividido por 2, 2. Então, mais com menos, menos. B igual a menos 2. Na terceira, eu utilizo os valores que eu encontrei. Quem que eu encontrei? Eu encontrei, ó, A igual a 1, B igual a menos 2. Vou substituir esses valores aqui, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, menos r ao quadrado igual a menos 4. Vou resolver essa equaçãozinha, né? Passo tudo para lá, isolo o r, vou ter r igual a 3. Então, eu tenho aqui, ó, a equação da circunferência, onde o centro é 1 e menos 2 e raio 3, certo? Então, lembra? Nesse método da comparação, eu comparo as equações e vou substituir lá na equação reduzida. Então, substituindo lá na equação reduzida, ó, eu achei lá que o A valia 1 e o B menos 2, ó, menos com menos mais, e o raio igual a 3. Então, eu tenho a equação reduzida da circunferência, né? Lembrando lá que o centro que eu achei que era o A e B, ó, A igual a 1, B igual a menos 2 e o raio igual a 3, ok? Então, ó, essa é a equação reduzida no método da comparação, tá? Então, esse método aqui até que vai mais rápido, né? Só que daí o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar lá daquela equação grandona para estar comparando termo a termo, ok? Tranquilo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Uma aula básica aí de equação da circunferência, equação reduzida e equação geral, tá? Eu agradeço aí pela paciência, né? Espero que todos tenham entendido. E não esqueçam, tá? Se possível, fique em casa. E aproveita que você vai ficar em casa e faça a nossa lista de exercício no caderno, ok? E aí a gente se encontra toda segunda-feira lá no horário de estudo orientado, ok?
Muito obrigado.